Olá, pessoal dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Tô com muita saudade de vocês, galera. E eu espero que esse vídeo encontre todos bem, tá? Que vocês estejam se cuidando para que possamos nos encontrar em breve. Muito legal falar com vocês, pelo menos por vídeo, por WhatsApp. Assim a gente mata um pouquinho a saudade, né? Hoje nós vamos continuar com os trabalhos, né, do caderno do aluno, porém, essas páginas vocês não têm na versão de vocês. Então, vocês vão copiar as questões no caderno, porque vocês não têm, tá? Essas páginas são pouquinhas questões, então fiquem tranquilos. Vocês vão copiar as questões, responder. Então, foca na orientação, para a gente fazer rapidinho e não deixar as tarefas acumular. Assim que vocês terminarem as tarefas, o sétimo E vai mandar a foto para o Lucas, o sétimo D a foto da tarefinha pronta para o Zé Aparecido e o sétimo ABC para mim. Tô esperando, hein? Até o dia 26 de agosto. Vamos começar? O primeiro passo de hoje, vocês vão escolher um dos 4 temas a seguir, porque nós vamos continuar falando sobre a conquista da América, tá? Como os espanhóis, e hoje nós vamos entrar um pouquinho em como os portugueses conquistaram e dominaram os nativos, os indígenas da América. Vocês vão escolher um desses 4 temas: a escravidão indígena na América Portuguesa, ou seja, os portugueses chegaram a escravizar os índios aqui no território que hoje é o Brasil? Opção 2. Escravidão indígena na América Espanhola. Será que os espanhóis chegaram a escravizar astecas, maias e incas? Opção 3. Resistência indígena na América Portuguesa. Opção 4. Resistência indígena na América Espanhola. Resistência indígena quer dizer o quê? Esses povos, ao terem suas terras usurpadas, suas terras roubadas, ao verem suas famílias, seus conterrâneos lá assassinados e eles querendo ser escravizados, porque teve tentativa, teve escravidão, sim, tanto no território que hoje é o Brasil, como nos territórios conquistados pela Espanha, teve escravidão, sim. Será que esses nativos ficaram de braços cruzados ou eles resistiram, eles lutaram, né, contra essa condição de querer ser, de não querer, na verdade, né, ser escravizado? É lógico que eles lutaram, né, galera? Imagina se eu ia querer ser escravizada. Lógico que não, né? Eu ia resistir, eu ia lutar contra. Ó, na América Portuguesa, as primeiras tentativas de escravizar o índio, elas não deram certo, digamos assim. Não é que não deu certo, né? A visão de trabalho do índio, ela era diferente da visão de trabalho que o português tinha. Então, o português acabou utilizando em sua maioria, não que o índio não foi escravizado, né, a mão de obra escrava do africano, tá? Mas o índio, ele foi escravizado sim no Brasil, tá? Na América Espanhola, as duas principais formas de escravidão foi a encomienda, tá? E a mita. O que era a encomienda? Era tipo um lote de terra que o explorador espanhol recebia, né, da coroa espanhola. Ele vinha aqui para a América com o direito de explorar essas terras e, consequentemente, ele acabava escravizando, né, os indígenas que ele encontrava nessas terras. Em troca, ele tinha que catequizar esses indígenas, mas na verdade, o que adiantava ele catequizar esses indígenas se ele estava escravizando ele, né? E a mita, ela já existia lá no Império Inca, não sei se vocês vão lembrar, né, que vocês estudaram ano passado no 6º ano. A mita, ela era um trabalho compulsório, obrigatório, né, que esses indígenas tinham que fazer aí nas terras da coroa, que acabava sendo aí uma escravidão também.
E diante dessa situação, né, galera, de escravidão, é claro que eles resistiram. Então, vocês vão escolher aí, né, um desses 4 teminhas. Vão fazer uma pesquisa, pode ser na internet, pode ser em livro, geralmente é internet, né? E vão anotar aí no caderno, tá? Continuando aqui, ó, a situação de aprendizagem, ela traz para vocês, né, um rebuscado assim, né, do território do Brasil, que fala assim, ó: antes de 1500, havia 5 milhões de indígenas que habitavam o território do Brasil. E atualmente, menos de 900 mil. Vixe, vamos pensar aí, ó. Você sabia desta informação presente nesta fonte? Dessa queda vertiginosa astronômica neste número da população indígena? Letra B. Pesquise e escreva em seu caderno por que será os motivos da queda da população indígena no Brasil. Letra C. Pesquise a conquista da América. Escreva exemplos de diferentes formas de violência praticada contra os nativos durante esse processo de conquista. Pessoal, a letra B é óbvio, né? O motivo de ter caído tanto o número da população indígena no Brasil foram as guerras, o extermínio, né, sofrido, as doenças também, mas principalmente o extermínio, né, e o desrespeito sofrido pela população indígena aí em relação aos portugueses, tá? Este texto é uma fonte, né, que vocês vão ler. Ela retrata a Guerra dos Manaus, tá? Que é uma tribo lá do Amazonas, tá? Que tinha como líder, né, o Ajuricaba. O que que acontece? O Ajuricaba, ele é um ícone, ele se tornou um verdadeiro ícone de luta, de resistência contra o domínio português, porque ele preferiu ser morto do que ser escravizado, né? Então, o textinho aí, ele retrata, né, um pouquinho do que aconteceu aí na Guerra dos Manaus, né? Retrata o que aconteceu com a Juricaba, né? Uma guerra que durou mais de 4 anos, com a Juricaba em vida, gerou mais de 4 mil mortos ali no Vale do Rio Negro, né? No Amazonas, e baseado na lei de 28 de abril de 1688, que considerava a guerra justa, né? Entre os portugueses com os indígenas, né? Os portugueses aí que viviam no Brasil acabaram atacando essa tribo aí, e este guerreiro aí, né, o Ajuricaba, ele se tornou um grande símbolo de resistência lá no Amazonas. Ele é muito conhecido até hoje lá, de resistência contra a escravidão que os portugueses, né, queriam promover aí contra os índios brasileiros. Letra A. O fragmento acima retrata qual conflito? É esse que eu falei para vocês. A partir da sua leitura, bem como da consulta em livros, né, elabora um relato de como o conflito ocorreu, o que provocou, seus dobramentos e seus resultados. Bom, o que provocou? O fato dos portugueses invadirem, né, as terras lá da tribo Manaus e querer escravizar essa tribo. Seus desdobramentos. O Ajuricaba, né, que era o líder lá, teve seu filho morto e ele não queria entregar, obviamente, seu povo e suas terras para os portugueses. Então ele lutou, né, terminantemente, acabou sendo preso e morto. E no fim de tudo isso, pessoal, né, porque depois que ele morreu, a guerra continuou, tá? A guerra entre portugueses e índios lá da tribo Manaus. Estima-se que resultou-se em mais de 40 mil mortos, tá? Letra, aqui tá D, mas é a C, porque eles pularam a B. Segundo a fonte 1, a partir da análise realizada sobre o conflito, responda, reflita, pensa e responda. Que consequências a conquista europeia trouxe aos povos nativos? O que será que aconteceu com os povos que viviam na América, tanto no Brasil como nas terras conquistadas pela Espanha? O que o europeu trouxe para esses povos? Quais consequências, tá? No dia 20 de agosto, eu estarei de plantão para
responder a esses e outros questionamentos de vocês. Um abraço, pessoal, até lá.